Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 23º dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos caminhando em descanso, libertação e juízo, e o tema do dia é o paladar. Ó, provai que o Senhor é bom. O texto-chave vai estar em Gênesis, capítulo 2, no versículo 15 ao 17. Esses dias nós vamos estar falando, irmãs, dos nossos 5 sentidos, né? Os nossos 5 sentidos são o olfato, a visão, o tato, o paladar e a audição. E esses 5 sentidos, eles são as janelas da nossa alma. Os nossos 5 sentidos podem ativar o nosso espírito a viver uma espiritualidade mais profunda, tanto para o bem quanto para o mal. E é por isso que nós vamos estar observando sobre esse assunto na palavra de Deus e ativar os nossos 5 sentidos para vivermos uma vida mais abundante. Ontem nós falamos sobre o olfato, né, irmãs? A importância, nós vimos algumas coisas tão bacanas na palavra de Deus em relação ao olfato, e o que mais está ligado é o fôlego de vida. Hoje nós vamos estar falando do paladar, que significa assim, o que mais vem forte na hora que a gente fala o paladar é sobre provar. E o nosso Deus, ele quer que a gente prova dele e vê que ele é bom, né? Nesse versículo do Salmo 34, 8, ele fala isso. Mas lá para frente a gente vai ler sobre isso. Vamos ler então Gênesis, capítulo 2, no versículo 15 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. E o Senhor deu-lhe uma ordem: de toda a árvore do jardim você come livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Irmãs, o paladar, ele é a irmã mais nova do olfato, e ela depende dele para guiá-la. Olha que interessante, né? E é verdade, antes da gente provar alguma coisa, o olfato faz uma checagem primeiro, né? Para depois a gente provar. Então, às vezes, a gente até já prova através do olfato. Então, um sentido está ligado com o outro, nós precisamos todos trabalhando junto. Quando a gente vai provar uma comida gostosa, a primeira coisa é o cheiro. A gente come com o paladar, a gente come com o olfato, a gente come com os olhos, né? A gente vai falar disso quando chegar a hora da visão. Mas eu achei legal essa frase, que o paladar é a irmã mais nova do olfato. E quando a palavra de Deus diz em Salmos, deixa eu ler aqui, eu preciso ler esse Salmo 34, versículo 8. Vamos lá, daqui a pouco eu volto para a Gênesis. Salmos 34, versículo 8 fala assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele refugia. Aqui está falando de 2 sentidos, ó, provai e vede. O Senhor quer que nós aguçamos os nossos 5 sentidos. O nosso 5 sentidos, irmãs, é uma coisa tão simples assim, que a gente acaba até esquecendo, mas é a base da nossa vida. E é interessante que 4 dos 5 sentidos está na nossa cabeça, né? E 1 está no nosso braço. E a palavra de Deus, ela tem que estar na nossa mente, ela tem que estar governando toda a nossa cabeça, toda a nossa mente. Então aqui, quando Deus disse que colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Esse jardim, irmãs, é lógico que se a gente for olhar assim, Deus falou isso com Adão lá no Jardim do Éden. Mas esse jardim, ele representa várias coisas na nossa vida. Nós já falamos sobre isso, né? Ele representa a nossa casa. Então, nós fomos colocados na nossa casa para cultivar, para guardar. Da mesma forma, nós estamos falando que o nosso corpo é a nossa casa. Nós habitamos dentro desse corpo. A nossa verdadeira essência, que é o nosso espírito, habita dentro desse corpo carnal. E através dos 5 sentidos é que a gente expressa a nossa alma, expressa o que está dentro do nosso espírito. Então, Deus nos colocou dentro desse corpo para cultivar e guardar. O que acontece é que a gente vive e acaba se acostumando e esquecendo de que através das coisas simples há um grande poder.
Então, irmãs, Deus quer nos ativar, Deus quer despertar e Ele quer que a gente viva uma vida em abundância, com poder e autoridade, que a gente se conheça, que a gente tenha domínio. Quando Deus disse para o homem, tenha domínio sobre a terra. Quando Deus disse para Caim, Caim já estava com o coração amargurado, já estava com inveja do seu irmão, Deus disse para ele, Caim, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Então, tem um escape, mas a gente tem que entrar em ação antes que todo o corpo esteja contaminado. Vamos, então aqui, quando Deus disse, coloquei o homem para cultivar e guardar, então quando nós estivermos cuidando do nosso 5 sentidos, observando, aprendendo, nós estamos fazendo isso que o Senhor está dizendo, você está cultivando, você está guardando, você está dando atenção, você está colocando para funcionar da forma correta. E Deus disse aqui para que o homem pudesse comer de toda a árvore do jardim. Né? Então tá aqui a alimentação que eu criei para vocês, e a alimentação, que é a parte do paladar, do degustar, né, irmã, que tá ligado? A alimentação, ela não é feita só para te nutrir. Deus fez coisas com gosto, para que a gente também tenha prazer, porque a alimentação, ela envolve o prazer. Tem comidas que nos conforta, né? Tem comida que nos alegra, e se você for observar, a celebração do Shabat, que é o dia do descanso no sábado, onde os judeus tiram para passar um tempo em família, fazer uma comida gostosa. Eles comem o pão com suco de uva, que representa a gratidão pelo fruto da videira, pelo fruto do maná, que é o pão, e que também já representava lá que no futuro teríamos o nosso Messias, que é o próprio corpo, né? O pão é o corpo dele e o vinho o sangue dele. Então, no Shabat, você usa os 5 sentidos, tá? Aquela mesa bonita, os seus olhos estão vendo, tá? Aquele cheiro de comida maravilhosa que Deus nos deu, a graça de ter. Só quem passou dificuldade, irmã, sabe valorizar um alimento, né? E você ouve, porque tem as orações, tem a palavra que está sendo liberada ali. Você também usa o tato, porque você é que fez as coisas, é que pegou, é que colocou, e você também pronuncia, além de provar, você também abre a sua boca e pronuncia a palavra de Deus. Enfim, os 5 sentidos são incríveis, e Deus, quando ele criou essa alimentação, ele pensou também no seu prazer. Então, a alimentação não é só para te nutrir, tá? Ela é para trazer alegria no seu coração, ela é para te confortar, ela é para te revigorar. Bom, vamos ver aqui o que a gente vai ler mais. Vamos ler Neemias no capítulo 8, versículo 10. Então, falando desses 5 sentidos da parte do nosso corpo, a parte do paladar é a boca e os lábios, né? E nós precisamos cuidar dos nossos lábios, nós precisamos dedicar, consagrar esses 5 sentidos ao Senhor. Esses 5 sentidos, irmãs, ele está nos levando para perto de Deus ou ele está nos levando para longe? Ele está sendo usado para o propósito pela qual ele foi criado ou ele está sendo negligenciado e sendo usado conforme a vida vai levando? Então, vamos ler aqui Neemias capítulo 8, no versículo 10. Neemias é um livro que fala de uma grande ruína, de um tempo de muita dificuldade, de um tempo de cativeiro. Mas quando Neemias foi colocando todas as coisas em ordem, como nós estamos trabalhando aqui, em descanso, libertação e juízo, nós estamos colocando as coisas em ordem, irmã. Pode parecer que aonde nós vamos chegar com tudo isso, mas nós estamos colocando as coisas em ordem. Você vai descansar muito mais quando você tiver um paladar aguçado. Você vai descansar muito mais quando o seu olfato estiver alinhado com o espírito. E aí você vai começar a viver quem verdadeiramente você é. Você vai começar a desfrutar verdadeiramente do que Deus tem para você. E aí você vai começar a viver Salmo 34. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tá bom? Então vamos lá. Em Neemias, depois que Neemias organizou todas as coisas, ele fala nesse versículo assim, vamos ler o finalzinho do 9 e vamos ler o 10, versículo 10 do capítulo 8 de Neemias. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus.
pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai presente aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, Neemias instruiu o povo, dizendo: olha, eu sei que vocês passaram um momento de tribulação, passaram um momento de angústia, mas hoje o Senhor nos chama a degustar, a comer, né, a alegrar, a beber bebidas doces, a preparar para si um bom jantar, mas também para enviar para aqueles que não têm nada preparado, para também ensinar aqueles que não sabem ainda degustar, não estão podendo degustar. Irmãs, a tristeza, a luta, ela rouba de nós a alegria de degustar. Você vê que quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente perde é o paladar. Porque a doença rouba isso, né, do prazer da alimentação. Ou às vezes, você já viu que às vezes as pessoas dizem assim: nossa, eu tô com algum problema e eu tô com o meu paladar amargo por dias. E aqui está dizendo que nós precisamos degustar. Ele não está falando aqui, irmã, de comer de qualquer jeito. Isso aqui é só uma expressão assim de alegria. Olha, vocês passaram muita falta, então agora se deleita. Come carne gordurosa, né? Vocês passaram falta, não tinha nada, estava em ruínas aqui em Jerusalém, vocês estão cativos. O escravo, irmãos, você acha que um escravo come degustando? A gente, quando vê aqueles filmes, né? O escravo não tem muitas vezes o que comer, come apanhando, come sendo apressado. A gente viu isso no Egito, quando vocês lêem a história do povo de Israel no Egito, que eles estavam escravos, ficaram escravizados ali 400 anos, comia debaixo da chibata, né? E então o inimigo, o alvo dele é fazer a gente comer às pressas, comer correndo, comer sem degustar aquilo que Deus está nos dando. Quantas vezes, irmãs, o Senhor nos dá algo bom, ou a gente não tinha antes e agora a gente tem, mas a gente come como se fosse, eu tenho que comer, como por comer, eu já sei o gosto disso aqui. Não, vamos aprender a sentar, a dar graças ao Senhor por cada alimento, a degustar. Esses dias eu estava conversando com uma irmã da caminhada de oração e ela estava falando como que Deus criou as frutas, cada uma com sabor, né? Cada uma de uma maneira, variedades e variedades de fruta, de vegetais, e deu sabedoria para o homem, inteligência para fazer tantas coisas gostosas. Domingo eu estive na igreja e tem uma irmã que trabalha numa fazenda e ela leva para as meninas uns vegetais, verduras, legumes, e tinha lá, e ela me deu berinjela, pimentão, tomate. Eu amo berinjela, né? E aí eu fiz um refogado ontem e assim, é muita gratidão. São coisas simples, irmãs, mas que isso traz cura para a sua alma. Vamos ler aqui Provérbios 16, 24, fala assim: a palavras agradáveis são como favo de mel doce para a alma e medicina para o corpo. Então você está entendendo, irmãs? Ontem eu falei um versículo quase parecido aqui, que eu não lembro qual que falava também que era medicina para o corpo. O bom perfume, né? Bom perfume, um bom perfume traz medicina para a alma. Aqui está falando, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Então o paladar está muito ligado à cura. É na sua boa alimentação que você encontra cura. É na sua boa palavra que você encontra cura. É na palavra do Senhor que você encontra cura. Então, quando a gente tem que curar o nosso paladar, a gente tem que pedir ao Senhor para curar o nosso paladar. E ontem eu falei também que o Covid atacou o olfato, o Covid atacou também o paladar. Então, irmãs, nós precisamos ser curadas. Muitas vezes o nosso paladar, pelo amargo da vida, ele está nos roubando de desfrutar
E não só no natural, mas no espiritual. Porque Jesus, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. A palavra dele diz que ele é doce como mel. Mas como nós vamos provar isso? Se no natural a gente não está nem aí com o paladar, a gente come qualquer coisa, a gente não lembra mais o gosto de nada, você não se importa com mais nada, não tem prazer de desfrutar de mais nada. A gente não tem prazer de desfrutar do cheiro de um bolo, a gente não tem prazer de degustar do bolo, a gente come por comer, aquela vida mecânica. Então isso quer dizer o seguinte, o nosso espírito não está ativado. Como é que o espírito vai falar? Como é que o espírito vai usar esses 5 sentidos para falar conosco se a gente não dá importância para essas coisas? Vamos ler Ezequiel, capítulo 3, no versículo 1 ao 3, fala assim: Deus chamou Ezequiel e disse assim: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então eu abri a minha boca e ele me deu de comer do rolo. E ele me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Então ele está falando da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é doce como mel. Ela nos alinha, mas a gente vai precisar aprender a saborear. E saborear e degustar, irmãs, muitas vezes é igual uma criança quando você dá... Não sei se vocês viveram isso quando eram criança. Você, por exemplo, eu amava biscoito recheado. E quando eu conseguia ter, eu comia ele bem devagarzinho para ele não acabar. Isso é degustar. Você está valorizando, você está querendo que aquilo não acabe. E assim nós temos que ser com a palavra de Deus. Degustar essa palavra com muito carinho, falando, Senhor, eu sei que tem coisa boa aqui, que é doce, que vai fartar minha alma, que vai ser medicina para o meu corpo. Então é isso, irmãs, nosso Pai é maravilhoso, Ele está nos curando, Ele quer curar todo o seu corpo, Ele quer começar por esses 5 sentidos. Bom, vamos falar de Daniel, capítulo 10, no versículo 3, a gente vê um homem, eu falei de Daniel ontem, aliás, desde o dia que eu falei de corpo, eu falei de Daniel, eu falei de Esther. Os dois é incrível, porque eles viveram coisas que eles precisaram ter o seu corpo muito bem cuidado para viver o propósito. E nós precisamos, irmã, ter o nosso corpo muito bem cuidado para viver o propósito. Eu tenho trabalhado lá com 2 enfermeiras, como eu já falei para vocês, então eu estou com elas, né, o tempo todo, e eu fico vendo uma pessoa que trabalha na área de saúde e que às vezes é tão negligente com o seu próprio corpo. E eu vou falar algo aqui com respeito, irmãs, vocês não me levem a mal, mas as 2 são acima do peso. E uma é obesa mesmo. Eu não sei quanto, ela deve ter uns 200 quilos, talvez, eu não lembro, mas ela é bem obesa. E a outra é bem... Ela se torna não tão gordinha por causa da outra que é obesa, mas as 2 são muito acima do peso. Eu não estou falando de estética, eu não estou aqui falando, criticando isso, mas estou dizendo para a gente observar que está na área da saúde, mas não está vivendo o que deveria, não está vivendo o que prega, né? Será que a gente teria confiança de ter uma enfermeira que está muito acima do peso, que pode infartar a qualquer momento, que pode... Meu Deus! E elas são cristãs. Uma até tenta mais, mas a outra, ela fala, eu não consigo. E quando a gente não conseguir, irmã, controlar os nossos 5 sentidos, é bem complicado de dizer que a gente controle os sentidos espirituais. Se a gente não consegue controlar de se alimentar de um manjar, é bem complicado a gente dizer que a gente controla o pecado. Bem complicado. Porque, aliás, quando a gente está descontrolado no nosso paladar, já estamos em pecado. Tem um pecado na Bíblia que é o pecado da glutonaria. Glutonaria, irmãs, dizem que tinha o vomitório, né? Olha que nojo, as pessoas comiam até elas não entendiam o controle e depois elas iam lá e vomitavam e voltava para comer. E
Então, eu estou falando isso com muito carinho, irmãs, para a gente avaliar a nossa alimentação, a gente avaliar o nosso corpo, sabe? Essas mulheres trabalham muitas horas. Então, elas estão totalmente descontroladas no alimento, na hora do sono. E você fala, meu Deus, essas mulheres elas estão acabando com a vida delas, né? Então, o Senhor quer nos alinhar, o Senhor não quer que a gente viva dessa maneira. Então, vamos ler aqui Daniel, esse exemplo maravilhoso, eu amo. Se você quer aprender, irmãs, se você está na sua cabeça assim, olha, eu quero aprender a me cuidar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Leia Esther e leia Daniel. Para de ficar lendo Esther só desejando ser a rainha. Porque vai chegar a vitória, porque vai ter virada, porque Deus vai fazer, Deus vai me colocar em lugares altos. Leia degustando. O que ela usou para chegar até lá. Daniel, a mesma coisa. Porque vai vencer a cova dos leões, vai vencer a fornalha, vai viver... Degusta as minuciosidades que está por trás do livro. Eles não chegaram lá de qualquer maneira não, irmãs. Chegaram lá abrindo mão de si mesmo. Chegaram lá cuidando do seu paladar, cuidando da sua audição, cuidando do que sai da sua boca, cuidando da sua visão. Então, vamos lá. No capítulo 10, versículo 3. Vamos ler o 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ou seja, jejuei, né, e lamentei por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passasse as 3 semanas inteiras. E aí, Deus mandou uma resposta para Daniel. Mas Daniel isso aqui já virou um estilo de vida de Daniel. Se você ler o livro de Daniel todo, você vai ver que ele jejuou algumas vezes, alguns tipos de jejum diferente. Então, nós como cristão, nós temos que saber a hora de comer e nos deleitar e temos que saber a hora de parar. Então, o nosso paladar, irmãs, ele está nos levando para perto de Deus? Ele está nos levando para o propósito? Ou ele está nos roubando de viver o propósito? E Jesus, nós precisamos comer do Senhor, né? Então, nós precisamos aprender aqui, você quer ter domínio próprio? E é engraçado que às vezes as pessoas falam assim, ora para mim, para ver se eu consigo, né? Essa enfermeira mesmo, direto, ela fala isso para mim. Ora para mim, Rose, para ver se eu consigo parar de comer. Ué, não tem oração que resolva, minha irmã. É você botar limite, não tem oração que resolva isso. Se você não se esforçar, quem que vai conseguir fazer isso, né? Vamos ler mais alguns versículos aqui para terminar. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 10, fala assim. Eclesiastes 9, 7. Deus, uma palavra aqui que Deus estava falando. Vai, pois, com alegria, e come o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já se agrada das suas obras. Em todo o tempo sejam alvos teus vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Eu amo esse texto. E então, quando você está caminhando com o Senhor, tem um momento de se deleitar, de comer, e tem um momento de se consagrar. Eu lembro que uma amiga minha fala assim, se você não resiste a um cupcake, né, a um bolo, a qualquer coisa, o que mais nós vamos resistir? Então, se esforce, irmã, se esforce, abre mão um pouco daquilo de uma alimentação, abre mão um pouquinho. Mas não consigo. Consegue. Você tem que dizer para você mesmo que consegue. O seu corpo tem que ser dominado por você, não ele te dominar. E quando Deus disse ali que colocou o homem no jardim para lavrar, para cuidar, então nós temos que tomar posse dessa autoridade. Nós temos que começar a exercer a autoridade no nosso corpo, em primeiro lugar. E isso vai trazer saúde, irmãs, para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa vida. Eu disse para vocês que a minha patroa teve esse derrame e o que está piorando toda a recuperação e infelizmente, mas só um milagre. Não está com cara que vai ter recuperação. Já foi decretado pelo médico que não tem jeito, a não ser que seja um milagre. Tudo que piorou por causa de uma má alimentação. Uma má alimentação que já desenvolveu uma diabetes, tinha pressão alta. E aí tudo isso piorou, por quê? Porque usou o paladar somente para o prazer.
Eu vou comer só o que me dá prazer. Eu vou comer, né? E aqui, irmã, aqui nos Estados Unidos é o trono do fast food, né? O povo aqui vive de sanduíche de dia, pizza à noite e refrigerantes. Se você vê o tamanho dos copos de refrigerante que vende aqui se você vai no McDonald's ou vai em qualquer lugar que você for, os copos de refrigerante aqui, mas é no mínimo meio litro. 300 ml para cima. E a máquina fica lá e você pode encher a hora que você quiser. Se você comprou um sanduíche, escolheu o seu refrigerante, o tempo que você ficar ali, você pode encher aquele copo ali quantas vezes você quiser. E não só isso, comidas prontas, sabe? Coisa que você vai comendo o tempo inteiro, achando que tá ok. Dá um tempo. Abre mão um pouquinho. Abre mão um pouquinho de carne para limpar o seu corpo, para o seu corpo dar uma revigorada. Come um pouco mais de legumes. Esses dias eu contei para vocês da maçã, que eu ganhei maçã. Eu não sou de comer fruta, eu tenho que me forçar a comer. Eu gosto da maçã. Maçã e banana eu gosto, mas mesmo assim eu tenho que me forçar a comer. E aí, como eu ganhei muitas, eu falei, essa semana eu vou levar a maçã a semana inteira. Eu tô fazendo só porque eu tenho que comer? Tô fazendo porque eu sei que é bom para minha alma. É bom para o meu corpo. Quando a sua alma, irmã, está quieta, a sua alma está com o nível de cortisol baixo, né, de estresse, a ansiedade está baixa, sua mente está relaxada, você não está com muito açúcar no seu sangue, você não está agitada devido a muita cafeína ou outro alimento. Irmãs, a paz do Espírito que vai reinar na sua vida, o autocontrole que vem é muito melhor. Vamos ler mais um texto aqui, que hoje foi muitos textos. Provérbios 26, versículo 11, fala assim: como os cães que tornam o seu vômito, assim é o insensato que torna a fazer o que é errado. Então, o paladar, imagina um cão que volta ao vômito, que nojo, né? E o Senhor está comparando um homem, o insensato, uma pessoa que faz a mesma coisa toda hora, sabe que está errado, está fazendo. A gente está como esse insensato que volta ao vômito. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E a gente possa consagrar o nosso paladar ao Senhor. Bom, o poder da morte e da vida, irmã, está nos nossos lábios. Eu não deixei esses versículos aqui, mas o poder da morte e da vida está nos nossos lábios. Desfruta, saboreia daquilo que Deus tem te dado, com alegria. E eu quero falar mais duas coisinhas para terminar. A nossa boca precisa ser consagrada ao Senhor. Porque quando você começar a controlar o que entra, você vai controlar o que sai. A gente quer controlar o que sai. A gente quer ser mais prudente, a gente não quer falar palavras amargas, a gente não quer murmurar, mas você não controla nem o que entra. Como é que vai controlar o que sai? Então, uma das chaves do autocontrole é o jejum. É o jejum, irmã. Mas eu já jejuo de muita coisa. Não, mas ainda tem coisa para jejuar. Eu ouvi duas irmãs nessa caminhada de oração falando, eu vou fazer jejum do silêncio. Nós vamos ter um devocional falando do silêncio. E é verdade. Jejum é do silêncio, então. Morde a língua, fica calada. Tem a outra enfermeira que está lá, uma é mais mansa, a outra, meu Deus do céu, a outra é um cavalo indomável. Tudo ela quer reclamar, tudo ela quer falar, tudo ela quer opinar. E quando ela vê alguma coisa, ela já quer... Ela falou, ora para mim, para Deus fechar a minha boca. Eu não entendo isso. As pessoas querem que você ore para resolver os problemas delas. Minha filha, se você tem 50 anos, foi indisciplinada, foi igual um cavalo a vida inteira, eu que vou orar para Deus tocar em você, para você ficar calma? Isso não tem noção, né, irmãs? E aí eu falei assim, não vou orar, você que tem que dominar isso aí, minha filha. E aí a pessoa passa o dia inteiro ruminando, degustando palavras amargas, irmãs. E aí corre e conta para um, e corre e conta para o outro, e fica naquela brigaiada, aquela coisa, elas brigam entre si, aí elas falam mal do patrão, aí elas ligam pro namorado para contar a história, aí liga pra filha, e fica degustando aquela desgraça o dia inteirinho. Irmãs, a palavra de Deus é doce como mel. Vamos degustar do Senhor. A palavra de Deus começa em Gênesis dizendo para eles não comerem
da árvore do bem e do mal. Essa palavra já foi cumprida ali, infelizmente, né? Eles comeram, a gente vê o que aconteceu até hoje, mas ela ainda funciona pra gente ainda. Ei, não come daquilo que é mal, não, porque vocês certamente vão morrer. Não fica degustando. Falar uma coisa ruim pra você, você fica degustando. Ai, olha como me ofendeu. Ai, como eu sou sofredora. Ai, não degusta essas coisas não, irmã. Vomita esse negócio e limpa seu paladar. Limpa e volta a comer a palavra de Deus, que é doce como mel. E lá em Apocalipse, a gente começa Gênesis, Deus falando da árvore, do bem e do mal, para não comer daquilo ali. Mas lá em Apocalipse, ele fala que nós vamos comer da árvore da vida, porque tinha a árvore da vida no jardim também. Mas lá em Apocalipse, nós vamos comer da árvore da vida. Então, nossos 5 sentidos, ele precisa estar apurado. Porque o nosso paladar, nós vamos ter que aprender a degustar coisas finas. Nós vamos ter que aprender a degustar coisas finas com o Senhor. Se você pega tudo é um treinamento. Você pega uma pessoa que teve uma alimentação muito pobre, quando ela vai começar se Deus transporta ela para um reino, por exemplo, ela vai ter que refinar o paladar dela. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto de salmão. Mas é porque às vezes a gente não comeu. Tudo é um treino, né? Ah, eu não gosto de coisa muito fina, não. Eu não gosto de coisa chique, não. Tudo é um treino para o seu paladar. Tem coisa que realmente a gente não vai gostar, mas a gente precisa, Deus quer nos dar. Pare de comer dos manjares do diabo, de degustar os manjares do inferno, das trevas que fica colocando diante de você durante o dia, irmã. Degusta da palavra de Deus. Então, uma dessas enfermeiras, essa que fica durante o dia inteiro estressada. Irmã, você quer um trem que engorda? Estresse. Estresse, tristeza, engorda mais do que uma comida. Parece que cada vez que você se estressa, cada vez que você degusta coisa ruim, as células gordurosas, minha filha, explode. Isso para qualquer pessoa, pode ser magro que for. Começou a se estressar, ou entra em anorexia, de ficar magra demais, ou então começa a ter gordura abdominal e tudo. Então, descansa seu coração. Ei, respira, usa os 5 sentidos, respira um aroma agradável, né? Vamos falar dos óleos essenciais, que eu amo. Respira, cheira um óleo essencial abençoado, um óleo de alecrim que o Senhor fez, um óleo de hortelã, um óleo de lavanda, que eu mais amo. Degusta uma comida gostosa, bebe uma água com calma. Ah, minha irmã, eu tô falando porque eu sei. Você vai virar uma... Eu tava falando pra minha filha esses dias, você sabe aqueles filmes dos chineses, que eles são de artes marciais, ou então sei lá, daqueles monges, aquele povo que tem um autocontrole, né? Eu tava falando pra minha filha que eu tô nessa onda. Respirar, degustar, tudo alinhado com a palavra. Eu falei assim, o poder tá na mente. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa pesada e as duas lá falam, ela não vai dar conta. Mas aí eu falei para minha filha, né? Mas aí como eu tô treinada no espírito, a força vem no seu tato, porque você tá treinando os seus 5 sentidos. Para terminar a palavra, irmãs, eu quero ler mais um Cantares, capítulo 1, versículo 2, fala assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Olha que maravilhoso. Isso serve para nós com o Senhor. Isso serve para nós. Isso aqui. Você tem beijado o Senhor, irmãs? Beijado o Senhor e saboreado do amor dele, porque o amor dele é melhor do que o vinho. A gente cita coisas e a gente não destrincha. O amor do Senhor é para ser saboreado. Saboreado. Você já conectou as coisas de Deus com alguma comida gostosa? Eu já. As coisas de Deus para mim, eu sempre falo que ela é como se fosse um cafezinho com creme, né, ou café com leite e pão de queijo. Então, para mim, está conectado. Então, aqui ele conectou as coisas de Deus com o vinho, né? Que o amor de Deus era melhor que o vinho. E então é isso, irmã. É uma palavra que a gente precisa aprender a degustar. Degustar das coisas simples, conectar as coisas que nós estamos vivendo com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são simples
E há um poder na simplicidade. É isso que eu tenho para falar hoje. A canção que eu vou deixar hoje é uma canção que me antiga. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Que a gente possa cantar, alegrar o nosso coração. E você possa receber cura no seu paladar. Se você perdeu o apetite, irmã, se você está vivendo coisas tão triste que perdeu o apetite, que o Senhor restaure o seu apetite. Outro dia eu tive uma experiência interessante, era bem na hora do almoço. Tínhamos um churrasquinho e eu sofri um ataque, assim, de nortear a alma, assim, de você ficar, sabe aquele nocaute, assim? E eu parei, pensei, e eu senti o que fazer agora. Se eu tivesse dado vazão para minha alma, eu falei, eu não vou nem comer. Mas falei, não, vou adorar, vou me levantar e vamos comer. Vou comer, vou saborear esse churrasco que Deus me deu aqui hoje, que vai me alegrar, que vai me botar de pé. Comi na santa paz do Senhor. Deixa o inimigo ficar roubando seu apetite para te entristecer, não, irmãs. Senta e louva aquele que te deu todas as coisas. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Vamos orar. Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Nós queremos degustar de ti. Tu és o nosso pão da vida. Tu és a nossa árvore da vida, que o teu fruto gera vida em nós. Tu és a própria vida, Espírito Santo, Jesus. Tu és o amado da nossa alma. Seu nome é doce como mel. Tu és a água da vida que nos purifica, que lava o nosso paladar. Nos cura nesses dias, Senhor. Ensina para nós, como filhas, que o Senhor quer um relacionamento íntimo, leve e poderoso. O Senhor está levantando um exército de mulheres que se conhece, que valoriza cada detalhe da nossa vida, juntamente com a tua palavra, para que a gente seja alinhada e nos tornemos cada dia mais filhas especiais desse Pai tão especial que é o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Derrama a tua vida sobre cada uma das mulheres. Pai, aquelas que estão passando dificuldade, entra com providência em nome de Jesus. Fortalece, transforma para a glória do teu nome. Amém. Fiquem com Deus, irmãs.